tranquilo. Tá Sem bem. problema. Ok, então eu vou gravar essa parte aí para consulta mais tarde e também para tentar solucionar para Professor, os outros colegas. essa dúvida laboral aí também é minha dos capacitores. Eu distribuí eles, mas eu não sei se eu distribuí certo também. Tá. Daí, Ok. só Nós, pra... nós vamos olhar com relação aos componentes e fazer análise daquele caminho de retorno que a gente viu na parte lá, quando falamos um pouquinho sobre eletromagnetismo, duas aulas lá atrás. Eu vou, inclusive, abrir aqui, então, agora, essa aula anterior, que era o fluxo de corrente e os efeitos aqui, e que aborda um pouco esse aspecto, que é sempre olhar por onde a corrente vai fluir, por dentro dos componentes ou o caminho de retorno dela. Não pensar só numa trilha que leva um sinal de uma ponta a outra, mas lembrar que sempre a corrente circula em malhas fechadas, então ela vai ter que retornar por algum lugar. E aí, por onde vai retornar, é que nos interessa botar esses capacitores próximos aos componentes. Porque os capacitores são um caminho de baixa impedância para altas frequências. Mas vamos ser justos, então, se não tem mais nenhuma dúvida aqui, eu vou começar a solucionar umas dúvidas que o Guilherme logo me perguntou. E a dúvida do Guilherme era uma delas que foi comentada rapidamente na outra aula, que era como é que eu ia mostrar, como é que eu ia pôr os modelos para fazer aquela renderização 3D da placa, que disse que ajudaria a poder ver onde os componentes estão, né, como eles estão posicionados. E eu vou abrir aqui uma placa de exemplo para a gente olhar esse aspecto de como se faz para adicionar aqueles modelos 3D lá. Se não estou enganado, foi exatamente essa placa aqui que nós vimos em aula, né? Que ficou inclusive na gravação lá. Que provavelmente se o senhor montar ela simplesmente como veio o projeto lá, ela vai ficar com uma coisa. A renderização 3D dela vai ficar mais ou menos assim. Não vai ter nenhum componente visível por cima, O fora senhor um aqui que já... não tá compartilhando a tela conosco. A placa do projeto 2 que a gente pegou como exemplo e viu na aula, era essa aqui, e originalmente ela estava populada assim. Tinha por acaso aqui um componente que tinha um modelo 3D já atribuído, alguns outros pinos aqui que também tinham modelos 3D, e no verso também alguns dos componentes já vinham com modelos 3D por padrão dentro do próprio KiCad. E aí a dúvida foi como é que eu vou botar os outros modelos aqui, que me ajuda às vezes me fundamentar para organizar, para posicionar os componentes, por exemplo. Para atribuir um modelo 3D a um dos componentes, que está aqui a placa em 2D, eu vou clicar em cima do componente e vou ver as propriedades dele. Ou então apertar atalho E aqui, para abrir as propriedades dele. E aqui em cima tem 3D Settings. Aqui em 3D Settings eu posso procurar onde exista o arquivo do modelo 3D dele. Atualmente não tem nada aqui no Preview, aqui embaixo. Mas eu posso vir aqui na pastinha e procurar onde eu sei que exista esse modelo 3D. Depois localizar na pasta onde ele está aqui, eu só seleciono o modelo, vocês vão ver que ele vai ficar bem desalinhado aqui, bem fora. E aí eu vou ter que ajustar ele aqui do lado, rodando ele para a orientação certa e fazendo ele encaixar no footprint dele, né? Então eu vou rodando ele aqui nos dois eixos, ó, para ele ir encaixar no footprint e eu consigo também deslocar ele verticalmente e horizontalmente aqui para fazer o encaixe dele. Até esse momento eu tenho esse modelo, eu não tenho certeza absoluta se ele é exatamente do tamanho compatível. Mas aí por meio desses ajustes aqui, eu vou tentar botar os terminais dele exatamente encaixados no footprint que está lá embaixo. O footprint eu sei que é o correto, que eu usei no meu projeto. E eu vou ajustando ele aqui. Ele encaixou dentro do footprint, olha aqui embaixo. Não encaixou 100% ainda. Mas esse aqui é o caminho, ajustar ele em 3D na posição dele. E ele está bastante tocando aqui embaixo razoavelmente bem. Pode ver que o modelo 3D, inclusive, tem um cursor mais longo do que o projetado lá embaixo na placa. Mas ele ficou bem encaixado. Dando um OK aqui, esse componente já tem visualização 3D. Então, se eu simplesmente trocar para a tela em 3D dele, ele já apareceu lá, ó, encaixado no lugar. O que mais eu sei que nós temos? Nós temos o conector coaxial e temos também esse conector parafusável aqui de cima. Então, eu vou voltar na visualização em 2D, vou vir aqui no conector coaxial, propriedades, 3D Settings, seleciono a pasta, PNC Connector aqui, STP também. Ok? De novo, ele ficou completamente desorientado em relação ao footprint. Eu vou primeiro rodar ele para a posição que eu quero. Ele ainda está
girado em 90 graus, 180 graus. Vocês vão ver que os ângulos geralmente são múltiplos de 90, né? Então é tranquilo acertar isso aqui. Vou botar ele para a altura certa e deslocar ele horizontalmente até encaixar no footprint dele. Também já aconteceu de pegar um modelo que era muito parecido com o componente que eu queria, mas não encaixava no footprint. Então eu posso usar também a propriedade aqui de cima, que é a Scale, para encaixar ele com o tamanho correto. O meu exemplo foi um transformador que não encaixava no formato correto. Eu tive que fazer uma escala em torno de 80% do tamanho dele. Mas o formato era o mesmo. E aqui, desloquei ele então, nesse nosso preview aqui, ele ficou bem encaixadinho em cima do espaço. Vocês foram visualizar de qualquer ângulo, ó. Inclusive a projeção do corpo dele fecha bem certinho o que está embaixo. E vou dar um OK aqui. Já está selecionado. Não mudou nada em duas dimensões, mas em 3D ele já apareceu aqui. Bem em cima, encaixado, os terminais bem certinho dentro do footprint dele. Então esse é o procedimento de localizar os modelos e encaixar cada um deles. Esse conector parafusável aqui eu sei que nós também temos modelo, vou verificar se eu encontro ele aqui. Que se chama aqui, ó, terminalblock.step. Que é esse componente aqui. É um terminal parafusável. Novamente ele também não está encaixado. Então eu vou girar ele aqui. Eu não dei tanta atenção e também não exigi de vocês fazer isso aqui exatamente porque é um passo auxiliar, não é necessário para realizar o projeto da PCB. Mas está aqui, encaixou, vou encaixar ele bem na altura também, nivelou. Ficaram os terminais lá de baixo, ok. O bloco está encaixado. Vamos lá. Modelo em 3D. E ele ficou encaixado ali. Só que ficou algo que agora sobra dúvida. Vejam bem que do lado de cá ele tem um encaixe. Para botar dois conectores um ao lado do outro, aqui do lado de cá não tem nada. Não fechou com o footprint. Se olharem lá embaixo na marquinha do footprint, esse encaixe deveria ficar para o lado oposto. Aqui. Parece ter uma borda para encaixe. Então, ou esse modelo não fecha com o footprint, ou eu simplesmente botei a orientação errada quando eu importei ele. Isso aí fica por meu gosto agora. Eu posso ter importado ele com a orientação errada e eu vou rodar ele em um eixo aqui para encaixar ele agora. Fiquei aqui em cima nele e vou rodar em torno do eixo X, não, em torno do eixo Z, para botar aquele símbolo de encaixe para o outro lado, mas que eu não tenho certeza exatamente porque aparentemente não bateu bem com o meu modelo. O modelo não representa 100% o footprint que está projetado lá embaixo. Apesar dos terminais fecharem direitinho aqui, ó, o modelo aqui embaixo não encaixou. O símbolo de encaixe está aqui no lado e no footprint projetado ele está para o outro lado. Ok. Voltando à visualização 3D, ele ficou lá renderizado junto também. Para ver que ele ficou até uma certa distância aqui da borda, nesse exemplo de placa que a gente tem aqui. Então, se alguém tiver interesse, eu vou botar essa pasta de modelos lá disponível já, junto com a tarefa. No caso, você não tinha colocado esses modelos junto, né? Não, essa pasta de modelos não estava lá junto. Que pra gente procurar eles e baixar, ele tem que ser. Ele possui no Tinkercad isso? Sim, naqueles NetEDA também tem os modelos de vários deles também. Muitas vezes o modelo não é específico do componente. Se tu pegar esse modelo aqui do LM7171, é um DIP e 8 pinos, bem comum. Então você não precisa pegar um modelo específico para esse componente LM7171. Você pega um encapsulamento e simplesmente diz, ó, é esse encapsulamento e pronto. Ele serve para todos os componentes que usam o mesmo encapsulamento, aquele modelo 3D. Outro exemplo também são esses reguladores de tensão aqui atrás, ó, o 6, o 3 e o outro que a identificação ficou oculta aqui. Mas ele é um formato padrão. Então, você simplesmente pega o formato dele, que eu não lembro qual é o código, qual é o nome agora, e todos os componentes vão ser igual ao encapsulamento, não precisa buscar um modelo exato. Esse componente pequeno aqui, que tá inclusive sem encapsulamento aqui, ele é um SOIC 8. Então tem vários componentes que são SOIC 8. Eu simplesmente procuro um SOIC 8 e vai servir já para a identificação dele. Entendeu? Não precisa sempre ser um modelo exatamente igual ao que o fabricante fornece para aquele componente.
que me referia a esse último exemplo, é esse aqui. Se eu simplesmente procuro um modelo genérico que seja SOIC 8, ele vai servir para todos os componentes daquele tipo. Esse aqui, ó, SOIC 8. Ok. Ele ficou desorientado. Eu posso girar ele também e orientar ele na posição. Se vocês querem, eu posso fornecer essa pasta inteira com todos os modelos ali para facilitar a localização. Ó, esse aqui eu só girei e ele já encaixou bem direitinho na placa, ó. Inclusive na altura. Ok. Renderização em 3D. Ele apareceu aqui, ó, bonitinho. Bom, isso ajuda um pouco no posicionamento, né? Eu posso aproveitar uma coisa aqui. Não sei se vocês teriam mais alguma dúvida sobre esse ponto. Sobre botar os modelos 3D ali, eu tenho que localizar esses modelos. São tipo step, Não. geralmente. O Guilherme... Só no caso que, já que tu não fornece, a gente procura onde essa parte no Tinkercad, no KiCad? É nesse modelo mesmo, nesse layout que a gente está utilizando agora, ou é lá no inicial? Eu não forneci aquela pasta para vocês, eu vou adicionar no projeto 2. Não, pois é, aqui. já que tu não forneceu, como é que a gente faz para procurar no próprio KiCad, assim? No próprio KiCad ele tem as bibliotecas dele. Deixa eu pegar um aqui de exemplo. Peguei um regulador de tensão daqueles que eu falei que já vinha com padrão com ele. Eu só fui aqui em propriedades, 3D Settings. Ele já tem aqui ó, uma biblioteca chamada Package TOSTO, SMD. E ele já tem ó, TO252, que é genérico para todos os tipos de componentes que são formato TO252, que é um encapsulamento comum. Já tem várias bibliotecas do KiCad que já vem com isso. Eu, inclusive, posso procurar aqui, porque ele não tem aqui um menu lá na página inicial de projeto, que geralmente a gente vinha aqui na página inicial do KiCad. Preferences, não tem aqui biblioteca 3D, né? Só tem símbolo e footprint, que é 2D. Mas aqui dentro tem Edit 3D Shape Libraries, aqui. Dentro do editor layout. E aqui são os formatos, os diretórios padrão, a gente consegue encontrar as bibliotecas que já vêm, né? Feitas. Program Files, KiCad, Share, KiCad Modules, 3D Package. A quantidade de bibliotecas 3D lá em cima, ó, que já existem disponíveis no KiCad, são umas quantas. Aí, como eu comentei esse exemplo ali, se procurar por SOT, tem essa biblioteca package SOT alguma coisa, que é essa aqui, ó. THT for whole, SOT SMD, e aqui dentro provavelmente tem vários... Aqui tá vazia minha pasta. Porque ele tá procurando só por pastas, não tá procurando por arquivos, ó. Select folder. Mas ali dentro daquela pasta tem uma série de componentes já listados. Eu posso vir aqui dentro. Agora eu peguei um componente qualquer, mas se eu for localizar aquela pasta lá, C, Program Files... Program Files, KiCad ou FreeCAD. KiCad aqui, Share, KiCad, Modules. Vamos escolher um qualquer aqui. Módulos 3D. Era? Eu estou simplesmente abrindo uma pasta aqui como se eu estivesse procurando um componente aqui dentro. Ele deve ter modelos.step aqui também. Não são esses aqui. Perfeito, mas já deu para entender bastante, professor. Tá, ok. Mas aqui dentro ele já tem essa lista de componentes. Eu só estou com dificuldade de encontrar agora que nós acabamos de olhar, né? O endereço. Mas não lembro qual era a pasta. Se eu entrei na sequência correta. Vamos ver. SOT, SMD. Outra coisa que tu perguntou, Guilherme, era sobre DRC. Peraí, que agora até eu esqueci. Tá, ó, mais ou menos que eu lembro que tu comentou ali que tu fez o roteamento, depois tu fez as trilhas todas e depois mudou. As regras, eu tinha mais a dúvida em relação à aplicação das regras. Tu veio aqui em File, Board Setup, aqui. Não, essa parte deu pra entender ali, que tem até no vídeo passado, da aula passada, mas em relação ao site e no programa, né, aplicação no programa,
Tá, aqui dentro tu entendeu o que significam as regras aqui? Net Sim. classes ou design rules aqui dentro. Onde achar no site isso, tu quer dizer, então? Só para Isso. localizar. Eu tenho vários colegas que pegaram nas fabricantes brasileiras também, né? Mas eu vou pegar exatamente o PCBWay porque é o exemplo que eu já tinha lá. Tudo bem? Aqui, na PCBWay, a gente tinha em Products, Capabilities. Aqui em Capabilities, eu acredito que foi que a gente olhou em aula. Que tinha uma descrição dos tamanhos mínimos aqui, né? Aqui teve uma explicação do que eles eram e os tamanhos e dimensões mínimas que esse fabricante consegue fazer. Só que a gente viu que tem umas faixas, né? Ele consegue ó, de mais ou menos 0,2 milímetros para 0,5 milímetros de tolerância do tamanho da placa, que é um exemplo de regra que nós nem usamos, né? Mas, quando a gente foi fazer um orçamento aqui, a gente podia escolher parâmetros da placa para fazer um orçamento, a gente viu que isso mudava bastante o preço se a gente escolhesse placas com uma precisão menor, ou furação muito pequena, ou quantidade de layers diferente, né? Ó, 4 layers, e a gente foi escolhendo aqui, vendo que o preço mudava bastante no orçamento, à medida que algumas coisas simples eram mudadas. Se eu pegasse aqui, o mínimo tamanho do menor buraco, 0,15, mudava bastante o valor. Então, o que a gente fez em aula foi mais ou menos achar um equilíbrio entre, olha, o que a gente precisa? Ah, talvez com 0,25 de menor furação lá, o valor da placa vai ficar bem menor. Não faz sentido para nós querer mais ou menos que isso. Ou mesmo aqui, mínimo truck spacing, que é um parâmetro bem importante, espaçamento entre duas trilhas, e largura da trilha, que para o fabricante é a mesma regra. Para nós, o KiCad é diferente, né? Mas essa regra aqui, que é uma das mais importantes, que é a largura da menor trilha e espaçamento entre dois condutores, se a gente for abrir dentro dessa board setup aqui, corresponde a minimal truck width, largura mínima da trilha, 0,15 milímetros nesse caso aqui. E lá em Net Classes, perdão, trancou aqui, eu acabei fechando a janela. Aqui dentro do Net Classes, corresponde a clearance, que é a distância entre dois condutores quaisquer. Você entendeu aqui? Isso aqui é como o fabricante especifica e você escolhe, e vai acarretar custos, claro, uma placa com menores dimensões, mais difícil de fabricar, talvez exija um processo ou tenha menor eficiência na fabricação, várias placas vão dar problema, e uma com maiores dimensões exige menos precisão na fabricação e vai dar menos erros. 8.000 corresponde a 8 vezes 1 milésimo de polegada, que é 25 micrômetros em torno disso. Só para a gente ter uma ideia, 8 vezes 25 micrômetros. 0,2 milímetros, a largura da menor trilha e espaçamento entre dois condutores. Então, esse seria o processo mais simples, tanto que correspondeu ao mais barato, em que as dimensões seriam 0,2 para tudo. Se a gente fosse corresponder isso aqui dentro do KiCad, a clearance, que é o espaçamento entre qualquer dois condutores, seria 0,2 milímetros o mínimo. Essa linha aqui de baixo, eu não entendi porque foi criada aqui, eu peguei esse exemplo pronto. Mas tanto clearance, que é o espaçamento, quanto truck width deveria ser mínimo 0,2. Pode ser maior, não tem problema. E aqui em Design Rules, o truck width mínimo de qualquer uma das camadas, independente do tipo de net, tem que ser 0,2. Porque eu escolhi 8.000, que é a largura. Aí outra regra para corresponder é mínimo via drill aqui. Mínima furação para uma via. Se a gente for lá na PCBWay, corresponde a mínimo hole size aqui, que é o tamanho mínimo de uma furação realizada. Aquela parte interna lá, inclusive está marcando aqui no desenho. Então 0,3 milímetros é a furação mínima. Mínimo drill via, a furação mínima de uma via 0,3 milímetros, está certo aqui. E a via diameter é o diâmetro externo aqui, ó, da via, com aquele anel que fica em torno da abertura dela, que aqui nesse caso 0,4 milímetros. Tudo bem, foi uma escolha feita aqui. Não corresponde a nenhuma regra nesse caso aqui.
Eu acho que não tem mais uma regra que seja obrigado a gente corresponder aqui. Deixa eu ver. Não que eu me lembre exatamente agora. Ah, já deu pra esclarecer bastante coisa. O que a gente fez aqui depois foi pegar algumas linhas específicas e botar com tamanhos maiores, né? Na aula, no exemplo da aula, a gente fez. A gente pegou uma linha de alimentação e botou com um diâmetro maior e com uma clearance, que é uma abertura, uma isolação maior também dela, por outros motivos. Eu tô aqui exatamente tentando solucionar para ti as dúvidas, tá, Guilherme? Tu tem que me dizer se tá ok ou não tá. Não, tá Assim, ok. Já... era em outro ponto que tu queria falar sobre essa questão da... Não, era isso mesmo. Tá perfeito. Tá, bem. Ah, essa parte do cálculo ali que tu fez é só na parte do dimensionamento da trilha, né? Aqui, 8.000, esse cálculo que eu É, fiz, é tanto na largura da trilha mínima, quanto o espaçamento entre dois condutores mínimo. tá, perfeito. Mas não quer dizer que eu tenha que usar o mínimo em tudo. Até quando a gente fez o projeto 2, a gente não tinha explorado isso de nenhuma forma. Aí no projeto 3 a gente começou a achar motivos para não usar a trilha de largura mínima, né? E Sim, para ter ela com outras dimensões. tá bom, perfeito. Obrigado, professor. Tá legal, Guilherme. No projeto 3, deixa eu tô seguindo minha lista de dúvidas aqui. Eu posso não ter anotado quem foi que me comentou, mas eu acho que foi o Vitor que Professor, falou. Sim. só aproveitando ali, depois do mínimo, não tem problema do máximo, né? Eu posso pôr qualquer tamanho de trilha, ou a fabricante também pode ter algum empecilho com isso. Não, a fabricante aqui não fala em tamanho máximo, em largura máxima. Não tem problema. Nem isolação máxima, nem nada assim. Pode ser que exista em casos específicos, mas não vem no nosso caso aqui, em placas tipo flexível. Mas não vem no Certo, nosso caso. obrigado. Vitor, eu acho que eu posso aproveitar. Não sei se eu não me engano, foi tu que comentou do projeto 3 sobre o uso das camadas? É, também. Tá, ok. Eu disse que no projeto 3 vocês podem usar 4 camadas. E isso foi para facilitar bastante, porque em 2 camadas seria difícil de fazer aquilo ali. Deixa eu parar um pouquinho. Isso corresponde ao que a gente viu nessa aula aqui sobre fluxo de corrente e elementos parasitas e tudo isso. Eu vou pular direto ao que nos interessa mais aqui, que era, primeiro, canal de retorno, deixa eu ver, caminho de retorno. Tá, deixa eu aproveitar que nós temos aqui em cima os efeitos de circulação de corrente. Se você for olhar, se eu não estou enganado, a trilha que tem maior corrente nesse projeto é 3 amperes, né? Que é indicado em alguma parte do circuito ali. Se eu não estou enganado. Podemos voltar aqui e olhar a especificação do problema. É 3 amperes dito aqui no esquemático. Deixa eu verificar. Que não é corrente máxima 1 ampere aqui em cima, corrente máxima 3 amperes aqui embaixo. Comentário. Então vamos assumir a maior corrente que tem no circuito aqui, como procurando indicar qual a trilha que poderia sofrer um dano por circulação de corrente. Se a gente for olhar nessa tabela sobre aquecimento, corrente 3 amperes, largura da trilha em 1000, 50.000, em milímetro, 1,27 milímetro aqui. Essa tabela aqui é aquela tabela mais conservadora para ter uma ideia de que para gerar 10 graus Celsius de aquecimento extra na trilha, essa trilha que circula 3 amperes RMS deveria receber largura de 1,27 milímetros. Só que eu disse para vocês, olha, essa tabela aqui é super conservadora porque ela corresponde a uma das curvas aqui de baixo só, que é essa mais de baixo aqui, ó, que indica menor capacidade de corrente. Agora, se eu não vou fazer algo muito extremo, se meu circuito não está exposto a um ambiente de operação extremo, em nenhum caso, eu posso simplesmente escolher aqui uma curva mais alta. Olha, eu suporto 30 graus Celsius de elevação de temperatura. Ou eu posso dizer, é tão pouca frequência que o evaporato em 3 amperes que para mim não faz diferença. Eu vou dizer que eu posso aceitar 50 graus Celsius de aumento da temperatura. Então eu pego aqui embaixo na linha que corresponde a 3 amperes, bem lá embaixo, e onde ela cruza a linha de 50 graus Celsius aqui. Fica aqui embaixo em torno de 0,0... Vamos arredondar 0,002, como se estivesse sobre essa segunda marcação aqui. 0,02 polegadas de largura da trilha. Vamos fazer essa conversão. 0,02 para milímetros. 0,002 polegadas aqui embaixo, onde correspondeu com 50 graus Celsius aquela curva de 3 amperes.
vezes 25 milímetros por polegada. Meio milímetro é a largura mínima daquela trilha para permitir um aquecimento de até 50 graus Celsius nela durante a operação com 3 amperes. Se eu quiser permitir 30 graus Celsius, eu vou olhar na mesma linha horizontal, na curva mais embaixo aqui, quando ela corresponde aproximadamente 0,025. Eu só estou olhando para o segundo valor. Se fosse 30 graus Celsius agora o aquecimento permitido, seria 0,025 vezes os 25 milímetros por polegada, 0,63 praticamente milímetros de largura a trilha para permitir 30 graus Celsius de aquecimento. Então, ok, já tem um número, ó. Eu não quero que tenha menos que 0,6 milímetros de largura aquelas trilhas que saem daquele ponto ali. Ok, Vitor? Só para justificar um ponto de por que escolher aquilo ali. O outro fato que a gente não considerou aqui ainda, isso aqui é só por elevação de temperatura, é a possível queda de tensão gerada naquela trilha ali. Para isso, eu teria que procurar e estimar qual o comprimento da trilha em quadrados. Você lembra do método dos quadrados? Usa resistência de folha. E para cada quadrado, em torno de 0,5 miliohm por quadrado. Como é que a gente corresponde isso nesse projeto especificamente? Eu vou olhar o comprimento dessa trilha de um certo ponto aqui, pode ser na saída desses resistores, até a saída do circuito, que poderia me interessar aqui. Para alta frequência, esses componentes são curto-circuito, pode estar por meio de um jumper aqui, até aqui. Na placa que eu elaborei, isso aqui tinha em torno de uns 5 centímetros. Eu estou fazendo assim, uma estimativa rápida aqui para facilitar. Então, se essa trilha aqui tem em torno de 5 centímetros de comprimento, que são 50 milímetros, né? Milímetro. E a largura, a gente vai adotar aquela largura quase mínima lá. 0,625 milímetros. Isso vai dar quantos quadrados aqui na sequência? Eu estou fazendo eu estou super simplificando isso aqui. Eu não estou nem considerando as curvas, né? As curvas vão diminuir a resistência, porque a resistência é menor nas curvas e eu não tenho ideia da geometria. Isso aqui é só esquemático, né? Mas quantos quadrados isso aqui geraria? 50 milímetros dividido pela largura? 0,625? Alguém poderia fazer para mim aí, para eu não perder a minha anotação na tela? 50 por 0,625? ...50 milímetros por 0,625 milímetros. 80 vezes. Quer dizer que essa trilha é 80 vezes mais longa do que larga. 80 vezes. Ou 80 quadrados. Um ao lado do outro para formar toda essa trilha se ela fosse longa. Se ela tem curvas, ela é menor ainda. Só que 80 quadrados vezes a resistência de folha do cobre com 1 oz de espessura, que é o que todos praticamente usaram aqui, a gente viu na aula que é 0,5 miliohm. 0,5 miliohm. 80 vezes 0,5. Eu acabei de fazer o cálculo aqui, vezes 0,5 miliohm. Então, deu 40 miliohm o comprimento total. Desculpe, a resistência total dessa trilha de um ponto aqui até a saída, se ela tiver 5 centímetros de comprimento na placa. Sem considerar, claro, possível resistência pequena parecida desse jumper, ou de algum outro componente. Quanto vale 40 miliohm aqui em 3 amperes? Lei de Ohm, né? 40 miliohm vezes 3 amperes dá 120 milivolts. Olha, é uma pequena queda de tensão. Só que eu vou ajudar vocês aqui, ó. Tem um resistor de 1 ohm em série em cada um desses amplificadores aqui. 40 miliohm, considerando que já tem um resistor de 1 ohm em série, é quase nada, né? É uma resistência bastante pequena, então eu consideraria pouco relevante a resistência dessa trilha, se fosse considerar assim. Então, eu já mostrei por dois lados. Eu analisei primeiro pelo aquecimento extra gerado, defini uma largura mínima para a trilha, e agora pela resistência série gerada, que para mim não foi muito relevante. Eu não achei que fosse um problema essa resistência série aí. 40 miliohm, considerando que já tem um resistor de 1 ohm em série em cada um dos estágios de amplificação. Eu considerei que é bem pouco e a queda de tensão em cima dela vai ser praticamente irrisória para esse circuito. Mas agora, chegando no ponto inicial que eu estava procurando aqui, existe a necessidade de se procurar por onde
é o caminho de retorno da corrente nesse circuito. Por que isso? Esse pulso de 3 amperes, essa corrente de até 3 amperes que vai ser gerada, ela não circula simplesmente num caminho, que é o caminho aqui em azul, mostrado nessa forma de onda. Ela tem que também retornar por algum lugar na placa. Não tem como simplesmente, ela não circula de um polo ao outro, ela tem que circular numa malha fechada. Então todo mundo que estiver envolvido aqui nessa malha vai estar sujeito ao mesmo estresse de corrente. Que nesse exemplo aqui, as flechas em azul mostram o caminho direto e as em vermelho o caminho de retorno, que a gente nem sempre presta atenção. E isso vai contar agora para 2 fatores aqui nesse circuito. Que é, eu estou analisando só o caminho mais crítico do circuito, mas eu sugeriria também analisar esse outro aqui que tem uma corrente muito menor. Mas como parte deles é comum também nesse caminho, não vai ter problema nenhum, porque a parte que é comum entre os dois vai ser superdimensionada para o primeiro lá de cima. Mas eu estou analisando esse caminho mais crítico aqui de baixo, que foi declarado como tendo maior corrente. O caminho de retorno com pulso positivo de corrente, que chega aqui nos conectores, vai voltar pela própria alimentação, pela própria terra. Nesse caso desse circuito, eu vou tentar esboçar aqui em cima o caminho de corrente de 3 amperes saindo de um amplificador, passando por todos esses componentes aqui, saindo para fora da placa no conector, retornando pelo terminal de terra desse conector, vai passar por aqui, por esses componentes, e vai voltar para o terra geral analógico. E pelo terra geral analógico, vai voltar e entrar lá no amplificador. Esse aqui é um pulso positivo que saiu com o sentido de saída aqui do componente, vai retornar pelo terra analógico e, afinal, ele não tem como ter saído do amplificador magicamente. Esse pulso foi drenado da alimentação positiva para ser gerado. Vejam bem, ele sai da alimentação positiva, sai do amplificador. Eu estou dando um sentido de circulação para a corrente, mas ela circula nos 2 sentidos, né? Não adianta. O caminho direto seria sair pelo conector, voltar pela referência do conector, passar por algum desses componentes, sair pelo terra e voltar pelo terra do componente. Mas não está um laço fechado aqui ainda. Entre VCC e ground aqui falta alguma coisa. Então, nesse nosso caso, entre VCC e ground, para componentes de alta frequência, que são os mais críticos, que correspondem a indutâncias e as capacitantes são mais significativas, em geral tem um capacitor aqui perto desse componente. Então, um daqueles capacitores lá em cima na fonte de alimentação, que está riscado lá em cima, eu vou puxar e vou posicionar fisicamente próximo desse componente para que ele seja o caminho de retorno para componente de alta frequência. Se a gente olhar aqui, o caminho direto é flechas em azul, flechas em vermelho retorna pelo terra, e as flechas de vermelho passam por esse capacitor de desacoplamento aqui, ó, que tentando já responder uma próxima questão, além de eu considerar que esse caminho vai estar sujeito a níveis de corrente mais altos, para alta frequência é importante que esse capacitor esteja mais próximo possível do componente, porque para alta frequência ele vai ser o caminho de baixa impedância. Eu não quero exigir que esse caminho de retorno vá até uma fonte de alimentação com um capacitor que fisicamente está longe desse circuito. Tem um caminho com maior indutância, porque para chegar até a referência desse capacitor tem uma maior indutância, porque ele está afastado. Do terminal positivo desse capacitor tenha mais uma impedância caracterizada aqui para vir até o terminal desse circuito. Então, a ideia é que geometricamente esses capacitores de desacoplamento fiquem próximas dos circuitos integrados, ou dos circuitos mesmo, transistores, pode ser amplificadores, que estão sendo alimentados para dar esse caminho de retorno para alta frequência aqui próximo. E o segundo aspecto aqui importante é observar, como está aqui embaixo, por qual caminho que vai retornar a corrente e se esse caminho não está sendo interrompido em algum ponto. Aqui a gente tem um exemplo bem simples desse conector, em que o caminho direto vai pela essa trilha e o caminho reverso, como está ligado na malha de terra aqui, esses resistores, ele vai voltar pela malha de terra, tendendo a circular por baixo do próprio sinal onde era o caminho direto. Essa tendência a circular por baixo do sinal por onde era o caminho direto, ela vale para frequência a partir de poucos kHz e frequências mais altas.
Em DC, ele vai pegar o caminho mais próximo, que seria um caminho direto aqui. Para a frequência quanto mais alta, ele tende a circular mais próximo do caminho direto, porque o caminho direto é o caminho através do qual se envolve uma menor área. E se a gente for voltar lá nas leis de Maxwell, e lei de Ampère, deixa eu verificar qual delas diz aqui, envolvendo uma menor área, vai gerar uma menor indutância desse componente. Eu acho que tem a ver com essa integral da linha aqui, ó, ao longo do campo magnético, corrente. Não, eu teria que ter pego a indutância aqui. A indutância, se eu observar o cálculo dela, ela aumenta conforme maior a área envolvida. Então, se eu envolver... Deixa eu descer aqui embaixo nesse exemplo de novo. Se eu for envolver uma maior área por esses dois sinais, se eu fizesse um caminho de retorno fixo aqui, direto até o terminal aqui de baixo, de referência, eu teria uma grande área envolvida aqui no meio, que geraria uma maior indutância, por ter um maior espaço para circulação do campo magnético. Quando o caminho de retorno vem exatamente por baixo do sinal de ida, a única área que fica aqui é a área perpendicular à tela, que a gente está enxergando aqui, que seria um pequeno espaço ali de dielétrico entre o condutor na camada de cima e o condutor na camada de baixo. Isso minimiza a área na qual vai ocorrer uma formação do campo magnético e reduz, então, a indutância. Essa consideração sobre o caminho de ida e retorno vai nos orientar onde a gente tem que dar continuidade à inversão do plano de terra, ou onde a gente pode, inclusive, prever condutores separados, não precisa ser um plano de terra, só para ser o caminho de retorno dos sinais, para reduzir as indutâncias. E no nosso projeto, os caminhos que são mais críticos, aqui com maiores frequências envolvidas, são todos os caminhos de entrada até o primeiro amplificador, ou até o amplificador de baixo aqui, por esse caminho, e também até a saída aqui. São esses caminhos que a gente tem que se preocupar que eles sejam mais curtos e tenham sempre um caminho de retorno razoável. Então, isso que vai nos orientar quanto a posicionamento de capacitores, por causa da questão dos acoplamentos de alta frequência, que os capacitores têm que ficar na alimentação próxima aos circuitos que estão sendo alimentados. Aqui a gente tem vários conjuntos, ó, VCC e ground alimentam um amplificador, VCC e ground alimentam outro, VCC e ground alimentam um terceiro, VCC e ground alimentam um quarto aqui embaixo. Todos esses aqui têm que receber esses capacitores de desacouplamento geometricamente próximos dos pinos deles. Todos esses outros sinais tem que se tomar cuidado para que eles tenham uma baixa indutância no caminho em série, para eles não sofrerem mais atenuação no final desnecessariamente. E aqui embaixo também tem VCC, VDD e ground digital, VCC e ground analógico. Para cada um desses aqui se botam capacitores de desacouplamento separados. Exatamente para evitar que se induza interferência, que é bem comum na alimentação digital, porque um circuito digital funciona consumindo pulsos de corrente, e não se deseja que essas interferências passem entre duas partes do circuito, circulem entre as alimentações diferentes. Aqui eu comecei falando sobre o dimensionamento e por que escolher aquelas larguras de trilha maiores, né? Mas eu acabei passando por essa parte de posicionamento dos componentes também, dos capacitores e escolha da alimentação. A forma mais ideal de se fazer a alimentação, e são esses nós que estão presentes em boa parte do circuito, né, que alimentam grande quantidade de componentes, é se utilizar a maior largura possível para as trilhas e, sempre que possível, maior capacitância possível entre os próprios nós da alimentação, um em relação ao outro. O maior possível é se utilizar um plano inteiro de terra, que é se fazer um plano espalhado. Deixa eu ver se eu acho a ilustração disso aqui. Como aqui, maximizar as áreas para a maior largura possível das áreas desses sinais que alimentam grande parte do circuito.
E o caso extremo é pegar toda a área que sobrou em uma camada, atribuir ela à terra ou alimentação e botar várias vias entre as camadas que coincidem, entre a alimentação nas várias camadas, entre ground nas várias camadas. Isso é uma forma de se minimizar as parasitas na alimentação. Também é uma boa prática para que os caminhos de retorno tenham menor parasita. Se a gente pegar essa placa aqui, ela provavelmente tem um caminho de retorno para a corrente que circula por um sinal aqui. Deve retornar por algum caminho, que pode ser a camada posterior dela, que está atrás, aqui que nós não enxergamos. Ou pode ser até mesmo essa outra trilha de fora aqui, que tem cara de alimentação também, porque ela é bastante larga. Quando se tem 4 camadas disponíveis, é muito comum que se utilize 2 camadas para roteamento de sinais de fato e uma ou até 2 das outras somente para alimentação. Porque 2 camadas próximas, elas têm implicitamente uma alta capacitância entre elas, que ajuda. Além dos capacitores que nós adicionamos, elas também geram uma capacitância entre as camadas que nos ajuda nesse caso, por ser alimentação. E por elas estarem próximas de e serem contínuas, próximas de todos as trilhas que estão sendo roteadas, elas dão o caminho de retorno para as correntes na maior parte da placa. Elas não vão dar caminhos de retorno cortados e vão reduzir a indutância por meio desse efeito aqui, que a indutância é maximizada se eu tiver sempre um plano infinito para ser o retorno do caminho de retorno das nossas correntes. Então, ter 4 layers não é só para se fazer roteamento nos 4 layers, mas maximizar os caminhos de retorno dos sinais. Pense que esse caminho de retorno aqui pode ser o nosso sinal de 3 amperes lá na camada de cima. Eu não quero ter que rotear e botar vias trocando de trilha várias vezes. Então eu uso a camada de cima inteira só para rotear aqueles sinais críticos lá. E a primeira camada de baixo pode ser tanto alimentação quanto potência. Ela vai dar um caminho em que vai ser reduzida a indutância se em nenhum ponto estiver descontínuo esse plano que vem logo abaixo dele. Toda vez que houver uma descontinuidade no plano que vem imediatamente embaixo da circulação de uma corrente, se eu pegar esse caso aqui, se eu tivesse qualquer outro espaço aqui sem ter plano de terra embaixo dele, supomos que eu elimine o plano de terra numa região aqui, a minimização da indutância que esse caminho direto, esse caminho reverso por baixo da trilha permitiria, vai obrigar com que essa corrente circule em torno dessa abertura aqui, com o caminho de retorno, e vai aumentar a área. Aqui no meio vai aumentar a indutância observada nessa trilha, porque o caminho de retorno não é minimizado. Então, essa é a consideração importante sobre utilização das 4 camadas, para que exista um caminho de retorno sempre para os sinais. Esse caminho de retorno também pode ser lateral, ele não precisa ser só em camadas de cima e embaixo. Se eu tenho 2 traços, deixa eu observar se a gente tem esse exemplo aqui embaixo. 2 traços como aqui, como se faz sinalização diferencial, isso é muito comum. Mas quando existem 2 traços que... Deixa eu ver se eu encontro aqui embaixo. Que vão sempre juntos, a gente pode usar um deles como caminho de retorno para o outro. Isso também se reduz a indutância, mantendo esses 2 traços sempre juntos. Aqui eu peguei como exemplo a sinalização diferencial, mas não é exatamente o que eu queria dizer. Ignorem o fato de eu ter mostrado a sinalização diferencial. Mas 2 traços que correm sempre um ao lado do outro com a mínima área entre os dois, também vão ter uma menor indutância. Então pode planejar o canal de retorno também na mesma camada, sem necessidade de ir para uma camada de baixo. Quando se aproveita toda a área disponível de uma placa, toda a área sobrando de uma placa, como terra, que é uma prática muito comum, e se criam várias vias entre as várias camadas de terra para deixar ele bem interconectado com uma baixa indutância, esses próprios terras, além de estarem abaixo das trilhas, da camada de baixo, eles também estão lateralmente próximos das trilhas, então eles reduzem bastante a indutância do caminho de retorno de quase todos os sinais circulando naquela camada. E essa é uma das preocupações, porque fornecer mais camadas para fazer roteamento e fazer alimentação pode melhorar o desempenho do circuito também. Deixa eu ver, eu tentei responder a pergunta do Vitor, que era por que usar as 4 camadas, né, Vitor? Não é que tu é obrigado a usar as 4 camadas, mas elas podem te ajudar.
E Professor, desculpa interromper, só que eu tenho que ir para outra aula agora. Mas daí, tu disse que vai adiar em uma semana o prazo para entrega desse projeto 3, né? sim, já tá adiado, sim. Tá. Aí, no caso, na semana que vem a gente vai ter aula ou vai ser assim, tira dúvida também? Deixa eu ver. O conteúdo pode ser jogado para a semana seguinte, não tem problema, eu já olhei o cronograma. Na semana que vem a gente pode só tirar dúvidas também, ok? Tá bem. Aham. Não, é que eu queria mostrar um pouco do que eu já tinha feito, mas aí agora eu preciso sair para outra Ah, é aula nove e daí. meia já, eu achei que a tua aula fosse só mais tarde. Dá 9h30. Perdão, podia ter pedido para passar na frente. Foi mal Não, também. capaz, não tem A problema. minha Semana também que é vem. agora. Ah, É, Muriel, também? Eu achei que mas fosse não tem 10 horas a problema. aula de vocês, pessoal. Ah, desculpa. Não, capaz, não tem problema. E é só uma última pergunta, então, já que eu tô Sim, falando, né? Naquele. Tem o conector J1 ali na interface digital, né? Que é do lado do 6. Aí ele é uma barra de pinos que tá em 180 graus, né? Pelo que eu olhei na visão 3D, assim, né? sim. Aí ele vai na borda da placa, né? Sim, ele tem que ser na borda obrigatoriamente. Eu botei Tá, 180. tá Aham, bom. Tá bem, era só isso mesmo. tá ok. Tá certo, então. Buriol, aproveita Obrigada. aí. Certo, Juliano? Buriol, tu quer passar na frente aqui e tentar tirar uma dúvida agora? Desculpa se o tempo ficou apertado. Ô, professor, eu posso mostrar um pouquinho então do meu projeto aqui ligeiro, se o professor querer. Eu gostaria Eu, que te ajudasse a tirar as dúvidas, pode ser? Se quiser mostrar aí, sinta-se à vontade. esses tem um buraco também, eu tenho que ocupar esses capacitores aqui ainda, que é o do. Ah, não tô com outro aberto esquemático, mas é aquela parte de cima. Enquanto que aqui tá a parte de entrada, aqui tem a parte que o professor tinha deixado isolada, essa parte aqui só vai se ligar nos teras, a parte digital, a parte analógica e a parte de potência aqui. Tudo Certo? ligado. Opa. Tá legal. Faz sentido da forma que tu tá distribuindo. Aham. E eu não sei como ligar esses capacitores aqui no meu sistema aqui embaixo, na verdade. E eu não sei como ligar entre eles também, Tá. no caso. Me desculpa, tu pode dar zoom ali pra eu ver que os componentes são aqueles ali? São capacitores mesmo ou são pontos de prova? Tá, tem um ali que são, ó, TP, VCC1. São pontos de prova, simplesmente. São aberturas que vão ficar expostas ali pra botar uma ponteira se quiser medir. Não são componentes elétricos ativos. Mas aquele Esse, monte. no caso. Esses aí podem tirar, isso aí. Pode tirar. Depois, simplesmente, depois que tá tudo pronto, tu acha uma área geometricamente onde botar bem próximo da onde a trilha está. Porque não tem um requisito de onde esteja localizados esses pontos de teste, né? Eles podem ser localizados em qualquer ponto da placa, espalhados. Ah, mas tem que ser ligados nos lugares que precisa ser, tipo, medida, né, no caso. Sim, mas eles não têm entrada e saída, por exemplo. Eles são simplesmente um ponto de medida que vai ficar exposto, que não vai ter máscara de solda ali pra te botar uma ponteira. Então fica Ah, tranquilo em tá. relação a ele. Eu ia perguntar isso também, no caso, esses pontos de teste, daí eles têm que ser perto. É melhor que eles sejam perto, né, de onde tá medindo, pra não ter a trilha, Sim, assim. pra não precisar ter uma trilha longa, isso aí. Mas eles são menos requisitados, porque eles não influenciam diretamente na funcionalidade do circuito, né? Eles podem estar depois do final, você procura um lugar e posiciona ele mais próximo possível. Mas eles não são Tá um ponto bem. crítico. Ótimo. Os capacitores. Se tu olhar o esquemático um pouquinho, Buriol, eu acho que tu consegue mais ou menos selecionar os capacitores de acordo com a aplicação deles, porque eles estão ligados a alimentações diferentes, né? Esse grupo de cima, aí, se tu selecionar aqui no esquemático, eu acredito que ele vai selecionar no layout também, pra ti. Esse grupo de cima, Aqui era. brilhou aí. Tu pode selecionar um grupo, inclusive, eu acho que lá. Eu não sei se você selecionou aí também. Mas eu Boa te... pergunta, não sei como fazer. É assim? Assim, talvez. Eu não tenho certeza. Se voltar lá, talvez ele tenha selecionado. Então, Ctrl Z aqui. Ou nem precisa, que depois eu só. Só seleciona e muda pro outro. Isso, se eu seleciono, dá Alt Tab, eu acho. Mas, de qualquer forma, o que eu sugeriria? Botar os primeiros dois capacitores, que é um... Não, não, coisa. Não foi? Não foi, ok. Os primeiros dois capacitores, que são um eletrolítico de maior valor de capacitância, e um dos cerâmicos, que é, por exemplo, C7 ali, próximo da parte de alimentação. Porque eles que vão segurar os componentes de baixa frequência. O C7? Qualquer um deles, porque todos eles estão em paralelo, né? Sim, Mas eu aqui já digo, tem dois em paralelo, ó. isso... Aí são dois pequenos? Não, isso aí são resistores em Ah, série. não, só resistência, tá. Eu que me Isso. enganei. Mas assim, botar um dos capacitores, que é o eletrolítico, e o primeiro dos cerâmicos próximo da parte de potência, porque eles vão lidar com os componentes de mais baixa frequência. Pode ver que as duas alimentações no esquemático têm uma construção parecida. Então, no caso, esses dois aqui tem que ser perto ali.
e mais um desse aqui, mais um cerâmico. E isso Tá. dá outra alimentação, porque são duas alimentações separadas, né? Isso. Eu acho E que é esse. aí todos os outros tu vai usar para espalhar geometricamente próximo da onde está sendo consumida energia no circuito. É o C5 e o C6, então tem que ser botado perto dele, né, no caso. Não necessariamente o 6 ou o 7, porque eles estão todos no paralelo, né? Sim, Mas tu é. pode escolher algum daqueles ali, que estejam naquela mesma orientação. Ah, tá. Então, por exemplo, assim, então, seria algo que o professor gostaria. Sim, é que faria sentido, aham. Ok. Tu pode mexer na orientação aí para selecionar de uma forma que o Terra seja mais fácil de conectar ou algo do tipo. Beleza. Mas os outros estão em uma multiplicidade tal que tu consegue botar pelo menos um próximo de cada carga que está consumindo. E se tu for olhar no esquemático, como aí é difícil visualizar, as cargas que estão consumindo corrente dessas alimentações, Aqui? isso, tu vai ver que VCC e GND estão em vários lugares, VCCQ e GND também estão em vários outros lugares aí, se for procurando. PCC, GND. Isso aí. E esses aí, tu deve botar um capacitor daqueles de acoplamento de alta frequência próximo a cada circuito que consuma energia, ou também, se tu olhar bem deixa eu ver uma coisa aqui. À esquerda aí, bem à esquerda nessa parte aí que tu tá olhando, tem uns potenciômetros de divisor resistivo. Um pouquinho abaixo. Aqui? Aí, perfeito. Apesar disso aí não ser um circuito eletrônico que está consumindo, também tem um capacitor aí indicando que esse sinal também está referido à Terra aí, né? VCCQ e ground aí estão usados no componente, então tu também poderia botar um daqueles capacitores de desacoplamento próximo desses componentes aí, ligando VCCQ e ground. Beleza. Tipo, Mas por exemplo, Desculpe. aqui eu, por exemplo, botei eles aqui, por exemplo. Poderia botar um aqui e um aqui, então, por exemplo. Poderia ser aí perto, mas o principal mesmo é perto daqueles amplificadores todos. Todos os circuitos integrados que consomem energia tem que ter obrigatoriamente um capacitor de desacoplamento próximo, né? Os Primeiro ponto. amplificadores, no caso, são a parte de potência, que são essa parte aqui, então. Potência, também na parte do amplificador, tem lá embaixo, na tua esquerda, tem um amplificador também, Esse? botar um aí próximo, aham. No conversor AD, botar dois, um no analógico e um no digital, também, Aqui, botar um, aqui um próximo. sim. Um no analógico e um no digital, porque são alimentações separadas aí, né? Ah, sim, aqui é o analógico. Sim, mas no ADC tem duas alimentações, eu me refiro. Como assim, aqui, no Aí tem caso? dá um zoom aí, tem duas alimentações, tem VCC e VDD, e Ah, ground sim, e ground sim. digital. Então aí vai ter um capacitor ligando cada um desses pares, né? Entendi. Então vai ser um por aqui, no caso, e um por aqui. Isso aí. Entendi. E tá uma grande multiplicidade desses capacitores lá no esquemático, mas vocês vão espalhar geometricamente, né? Para ficar mais próximos das cargas que Sim. estão consumindo energia. Então vai tipo uns três, uns quatro, na verdade, para a parte digital, vai uns dois para a parte de potência e um para a parte de analógica até agora, por exemplo. E daí os outros posso distribuir como que eu quero, então. Dá uma olhada bem, porque tem mais componentes ligados no VCC. Entre VCC e ground, tem mais componentes ligados. E, se eu não estou enganado, pelo menos 4 circuitos integrados ligados aí, na parte de potência. São esses 3 amplificadores de cima, do estágio Exato. 1. Esse é o estágio 2, essa parte de baixo que tá apontando. Esse é o... Ah, também sim, é um perfeito. deles. Mas tem 3 no lado de cima aí, e mais aquele do lado de baixo. Ah, tá. Todos esses aí tem que ter capacitores próximos também, né? Entendi. Tipo, um pelo menos. Não precisa ser Pelo exatamente menos. na saída. Isso Pode ser aí. na saída, pode ser na entrada, ou tem que ser em algum lugar específico. É entre a alimentação e o terra, mas bem próximo dele. Beleza. Talvez sobre um ou falte um capacitor, mas eu tenho quase certeza que tem capacitores para todos os componentes que consumam energia aí. Lá no esquemático, junto nas alimentações. E repara bem que lá no final, bem à direita no esquemático, Calma um segundo. Tô indo lá. em cima, bem em cima, tem um regulador de tensão. Eu acho que tá fora da tua tela aí. Aí, mesma coisa se aplica. Aquele capacitor cerâmico de 0,1 micro C20 ali, ou C19, deve ficar... Esse aí tem que ficar próximo da entrada, né? Vai ser principal ali, tem um capacitor que tem que ficar próximo do regulador.
C19 ou C20, um deles também tem que ficar próximo do regulador. E o outro fica próximo da carga que está consumindo energia, que nesse caso o VDD só tem o conversor AD que consome essa energia. Eu acho que a alimentação da parte digital é. Se não me engano, deixa eu ver. Eu acho que tá ali já. Tu já botou a Aqui. alimentação lá perto? Aqui. Tá aqui os capacitores até. Tá, ok. Mas um dos capacitores tem que ficar mais perto do circuito que está consumindo a energia dele, Esse? da alimentação. Ou C19 ou C20, qualquer um deles. Poderia botar, por exemplo, aqui então. Ah, Esse tá. aí é o da entrada. Eu me refiro aos da saída. C19 ou C20. É que aqui tá sendo consumido. Não sei se tem onde que poderia botar então. Na verdade, os fabricantes indicam algo tipo menos de 1 polegada. É botar do lado mesmo. Ou na face oposta da placa, por exemplo, encostado. Eu poderia botar então, tipo. Eu poderia botar na face oposta, então, na placa e botar, por exemplo, aqui. É, bem próximo. É isso aí. Essa é a ideia, Tipo, botar bem aqui, ó. próximo ali. Por exemplo, por aqui, entendeu? Isso mesmo. Só que tu trocou da camada de cima, né? Sim, eu botei na camada de baixo com as duas componentes. Não, bota todos na mesma camada, os SMD, que faz mais sentido. Ou poderia botar aqui então, tipo, não seria um problema. Tipo, os dois aqui. Assim. Será que seria ótimo assim? Eu teria que Eles dar. estão na camada de cima, né? Não, teria que. Daí teria Deixa um que. deles deixa eles na camada de baixo. Mas existem dois especificamente por causa disso. Porque o regulador exige que próximo do regulador tem um caminho de baixa impedância na saída. Ah, então tá. Próximo do regulador. E outro que tem que estar o máximo próximo possível do circuito que está consumindo energia. Seria dentro daquele conversor dele ali, né? Tu Exato. fez uma Exato. prática boa, tu botou a alimentação próximo próximo pro regulador, perto de onde está consumindo. Então, minimiza os problemas, né? Mas ainda assim, o objetivo não é Teria que ser botar os assim. dois capacitores um ao lado do outro, é botar um próximo de onde está sendo consumida energia e um próximo do regulador. Então meio que seria assim, então, por exemplo, teria que botar esse aqui, daí fazer uma via e botar ali, então. Poderia ser assim? Sim, o mais próximo possível. Aham. Só cuidado que tu vai ter que ligar os grounds aí, que esse ground aí, ground D, é separado do resto dos grounds da placa, né? Então tu vai Sim, ter que sim. também dar um caminho de baixa indutância. Pensa no que na energia consumida pelo circuito 17 ali, né? Teu. Não sei o Isso. nome dele. GND17. É o U7, na verdade, eu acho. Isso, o 7. Tá ali Ah, não, embaixo. o O 7 sim. 6. O 6. É A o energia 6. consumida pelo 6 tem que ter um caminho de retorno. Que tudo que entrar no VDD-D vai sair no GND-D. E tem que ter um caminho de retorno de baixa impedância. Esse caminho de retorno é esse capacitor aí. O C19 ou o C20, qualquer um dos dois. Nesse caso, a gente pode estar utilizando uma placa, que nem tu mostrou no exemplo, e ir atualizando os componentes, tipo as trilhas, uma placa de cobre totalmente, e aí vai atualizando as trilhas? Ou não se encaixa nesse caso? Só tô entendendo. Tu quer dizer, nesse Beleza, caso, eu vou usar. agora. Valeu. Tu Tu fez sugere. tu fez um vídeo ali mostrando toda a placa de cobre, e aí tu vai botando os componentes e vai atualizando, sabe? Ah, sim. Tu quer usar preenchimento, né? Com uma grande área de Isso, cobre. Sim, isso. para diminuir a indutância, tu pode inclusive usar partes da placa com esse preenchimento completo, porque aí a interconexão tem a menor indutância possível, né? Perfeito, então. Sim, é possível sim. É uma das ideias isso aí, só que presta atenção que as alimentações aí são diferentes, então não tem como pegar a placa inteira e botar um ground só, a placa inteira e botar um VDD só. Tu bota por partes onde essas alimentações são necessárias só. Tá, Aqueles entendi. preenchimentos. Mas tu viu lá que a gente desenha um retângulo para determinar a região na qual eu vou preencher, né? Uhum. Se eu quero preencher uma parte, eu desenho um retângulo só naquela região. Tá, perfeito. Professor, a minha última dúvida é o seguinte, ó. No caso, tu pediu. Eu vou utilizar o outro exemplo ali, mas já pensando nesse daqui. O tamanho da área da placa que eu vou estar utilizando. Tu pediu no último projeto 8 centímetros por 8 centímetros, correto? Sim. E aí eu utilizei só uma régua ali, medindo os 8 centímetros e fiz dentro daquele quadrado ali que eu marquei. Certo? Aí pode ser assim mesmo, assim, pra criação da placa? Não tem No projeto problema? 2? Isso. Sim. Inclusive alguns colegas fizeram com um tamanho menor porque viram que sobrava bastante espaço. Ah, não, tá. Perfeito, Tranquilo. então. No projeto 3 eu não estabeleci tamanho, tá? Deixei liberado o tamanho, só pedi pra fazer ele do menor tamanho que for possível, sem gerar congestionamento ou problemas. Tá, perfeito. Deixa eu ver. Tá. As dúvidas que vocês perguntaram no início, eu acho que nós já falamos todas aqui. Teria mais alguma, ou eu não comentei alguma que vocês pretendiam tirar? Professor, eu tenho uma, mas é mais
de prática, assim, tem como inserir uma via no layout sem ter que precisar inserir uma via no esquemático? Porque é um trabalho ficar conectando lá. Mas claro, se insere uma via no layout, você mexe no esquemático. A via não, É que não tem nada de... Deixa eu pegar um exemplo aqui, eu vou pegar uma pra trilha qualquer aqui. não tá compartilhando, Eu professor. vou botar uma trilha qualquer. Ok, tava parado meu compartilhamento desde que o Guriel compartilhou a tela dele. Eu vou pegar um esquemático qualquer aqui, eu abri e puxei uma trilha aqui pro lado, né? Eu simplesmente puxei uma derivação dela. Eu gostaria de passar para a camada de baixo agora, para fazer uma interconexão. Eu venho aqui em via, clico aqui, adicionei uma via. Agora eu posso pegar o roteamento, escolher outra camada e a partir dali desenhar na outra camada. Vocês entenderam o procedimento? Eu posso em qualquer ponto de qualquer trilha, pegar uma via aqui e adicionar a via, e a partir dali puxar o roteamento em outra camada já, sem necessidade Tá. de seguir aquela camada que estava. Mas tem que clicar, tem que selecionar a via e clicar em cima da trilha, né? De uma trilha que já tem um sinal, isso aí, porque a via, sempre que tu Ah, bota ela tem um sinal já atribuído a ela, né? se tu soltar ela solta e conectada na mesma, Deixa eu ver uma coisa. porque O que que ele vai tentar conectar? É foi que assim que eu tentei e não dava certo. assim não tem É, tu net tem que. atribuída. Você Aí ele não, tem que. No net tem que atribuir. aí ele se perde. Aí ele não vai deixar Ah, ligado em outras coisas, né? Por exemplo, aqui eu tentar ligar numa net agora, ele não deixa, porque. Ó, ele não deixa ligar com nada. Porque não tem sim, nada atribuído. por isso que não tava dando certo, tá? Tem que selecionar aí, É, net, tá? é bom tu Beleza. largar a via em cima, isso aí. Largar ela em Tá, cima de um sinal que já exista. De uma obrigado, camada. facilita Ah, bastante vocês porque têm 4 camadas, né? sim. Vocês podem largar a via e vocês têm que selecionar a camada certa para qual vocês querem continuar, né? Vai ser interessante. Mas a via pega todas as camadas, né? Só pra confirmar. Uhum. Ou essa via. Esse tipo de via aqui, ele pega todas as camadas, mas a gente pode também fazer aqueles tipos de vias, se vocês lembrarem lá no início, que são as vias cegas ou então enterradas, buried vias. Mas isso depende do processo suportar. Eu não lembro se o PCB-Way suportava essas vias. Buried vias, deixa eu ver se ele acha aqui. Não. Blind vias. Ele achou. Aqui, ó. Buried ou blind vias. High Density Interconnect, acho que é. É uma opção. E aí as vias podem pegar a sua parte das camadas. Elas podem pegar uma da layer 1 até a 2, ou então da 2 até a 3, mas aí tu tem que pagar por uma opção extra, né, de fabricação. Por padrão, não. As vias vão de todas as camadas de cima a baixo. E as camadas que eles não conectarem, eles só têm isolação em volta. Tá, Vitor? Estou tentando esclarecer ali. Depende do processo de fabricação. Se tu pagar pelo modo extra, tu consegue fazer vias intermediárias, de uma parte até outra só. Mas por padrão, mais barato, mais fácil fazer, eles puro de cima a baixo, todas as camadas de uma vez só. Tá, beleza. Obrigado. Isso aí já facilita um monte que no último projeto eu tive que criar um esquemático, daí Bah! deu um trabalho. Eu descobri as vias só no final do projeto, quando eu já tinha roteado todas as vias. Por que tu foi forçado por aquele transformador que está na camada de cima, por acaso? É, Aqui, deixa eu olhar aqui. Eu lembrei de outra coisa, depois que eu comentei com vocês. Lembra que eu pedi pra botar um transformador na camada de cima no outro projeto? No 3 agora? Sim, o T1. Ah, não, Não, não. 3? Não. Não, é aqui mesmo, né? Nesse mesmo. Aqui tem um É o transformador na T1, se camada eu não me de engano, cima. né? Esse aqui, ó. Ele era SMD, mas ele era pra ser colocado na parte de cima, né? Isso, ele era pra você colocar na camada de cima exatamente pra isso, pra forçar ter esse roteamento na camada de cima. Esse transformador aqui, né? Lembrei de Isso. outro argumento pra isso. Esses transformadores, muitas vezes, eles têm uma altura. Ele é um núcleozinho de ferrite com uma certa altura, que é muito desproporcional à altura desses componentes de baixo aqui, que são bem finos. Então, se eu botasse ele embaixo, ele ficaria bem saliente da placa embaixo. Em cima, como os outros componentes já são through-hole, já são altos, ele não ia ficar tão saliente, não ia obrigar a placa a ficar tão afastada. Foi um dos motivos também para botar esse transformador na camada de cima. E esses jumpers do GND ali, ó, que tem... eu fiquei bem sem entender a função deles. Ele é mais pra conectar em outros componentes, outra placa, outra Sim. shield, alguma coisa? Me dá só um momentinho aqui. Eu tô com uma interrupção aqui, só um momentinho, tá? Eu já veio, Guilherme, eu já esclareço isso aí. Desculpa ele, Guilherme. Esses componentes, esses pinos para conexão em terra aqui, né? Eu comentei em uma das aulas ali, a justificativa deles aqui. Como a gente fez essa placa pensando em poder testar ela,
eu tinha vários pontos de referência no qual eu poderia ligar uma ponteira, um terminal de um multímetro para medir como referência quando eu precisasse tirar medidas dessa placa. Inclusive, eu posso botar uma ponteira do osciloscópio presa ali, naqueles pontos, para pegar como referência quando eu estou tomando uma medida ali dentro. E por que usei 2 pinos em vez de usar um pino? Poderia ser um pino só, né? Servir de uma referência. É porque um pino, dependendo da como tu vai fazer a fabricação, é difícil de posicionar e de soldar ele ali para que ele fique bem reto. E com 2 junto, ele tem uma resistência mecânica e é mais fácil de soldar e manter ele bem alinhado na hora de fazer a solda também. É só essa justificativa, uma questão prática que não teria a funcionalidade da placa operando normalmente. Só para facilitar tomar as medidas. O mesmo motivo pelo qual a gente adicionou aqueles monte de pontos de teste lá na placa do projeto 13. São pontos em que a gente consegue tocar uma ponteira para medir um sinal intermediário lá dentro e que não vai prejudicar o funcionamento da placa normalmente. Beleza. Eles não tinham nenhuma ordem específica, eles podiam ficar em pontos aleatórios, não é? Sim. Tá. Eu sugeri que eles Bom. ficassem mais próximos das bordas. Mais normal seria. Bom, revendo o projeto ali, bonitinho como é que tá agora aqui, o meu ficou todo feio, todo errado, eu acho. Mas Mas fica tá tranquilo. valendo já. E eu mostrei isso aqui não é para servir de modelo, é só para poder simplificar. Essa Ficou parte dos legal. componentes ali, o potenciômetro e a parte da alimentação ali, eles ficaram dentro da placa, né? Então, eles não ficaram pra fora da placa assim, que nem tá no Como teu. estava aqui. Não, esse aqui, foi por isso que eu trouxe essa placa como exemplo na outra aula, né? Para que a gente lembrasse de que o corpo aqui dos componentes tem que ficar para dentro, né? Não, Um eu pequeno já ratei falhazinho nessa aqui, parte. só para tomar esse cuidado. Ok, eu vou botar lá, disponibilizar essa pasta com os modelos junto com a tarefa 2. Bom, eu enviei o meu todo errado pra ti, mas eu enviei, eu aprendi, então tá valendo. Tá valendo? Beleza? Ótimo, é um Beleza, dos professor? objetivos. Obrigado por tirar as dúvidas aí. Eu vou fazer Beleza, umas coisas aqui Guilherme. em casa ainda. Até mais. Certo, até mais. E aí, Matheus e Vitor, o que a gente poderia aproveitar aí? Se tem uma dúvida para tirar agora, senão eu posso ficar disponível um pouco mais aí e a gente vai conversando à medida que surgirem.